com o nosso tema de hoje, que é benchmarking, modelando a excelência humana com a programação neurolinguística, é lógico, é com o que eu trabalho. A PNL, ela permeia todas as áreas de excelência humana, e seja essas áreas técnicas ou humanas, não tem problema, a PNL pode ser utilizada. E hoje, então, nós vamos adentrar numa área muito show, muito fantástica, e eu vou te introduzir a estratégia de excelência. E para a gente começar esse nosso tema, eu quero te trazer aqui uma fala que eu acho muito pertinente para o nosso tema do dia de hoje, que ela foi dita pelo Terêncio. Terêncio era um dramaturgo, um poeta romano, e ele disse assim que, especificamente, te convido, e eu vou usar as palavras dele, eu te convido a olhar a vida dos homens como num espelho e a tomar dos demais o exemplo para si. Isso é modelagem. É quando você observa a vida dos outros como se fosse um espelho e você retira, você toma dela aqueles exemplos que fazem ela ser extraordinária na área que ela atua, na área que ela age. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é a gente tem o entendimento de algumas definições. E a primeira definição que nós precisamos ter é o que é uma estratégia. O que é uma estratégia? E uma estratégia é um conjunto de passos mentais e comportamentais que são explícitos e eles são utilizados para atingir um resultado específico. Isso é uma estratégia. São passos mentais, comportamentais, que são explícitos, ou seja, eles se revelam por si só e eles são utilizados para que a gente atinja qualquer resultado que a gente faça. Então, uma estratégia, ela é um padrão de comportamento que pode ser copiado e pode ser reproduzido. E quando eu copio a estratégia de alguém, começo a reproduzir aquela estratégia na minha vida, na maneira como eu ajo, lembra? Mentalmente e comportamentalmente, eu começo também a ter os mesmos resultados que aquela pessoa, aquele grupo, aquele sistema está tendo para atingir aqueles resultados que eles atingem. Isso pode ser individual, pode ser em grupo, ou pode ser também empresarialmente. Então, existe, por exemplo, vamos sair do indivíduo, um time de futebol, de basquete, qualquer time, de vôlei, qualquer time, qualquer tipo de equipe esportiva. Quando ela tem uma estratégia de grupo muito coerente, muito coesa, ela consegue vitória sistematicamente. Ela consegue vencer uma vez atrás da outra, ela consegue manter um ritmo. E quando não consegue um resultado positivo num jogo, ela logo em seguida consegue se recuperar muito rapidamente e tirar vantagem disso. Então, nós podemos modelar a estratégia de grupo e aplicar em outros grupos do mesmo segmento ou de outros segmentos, e esses grupos vão também ter essa assertividade como grupo. Quando uma empresa se destaca muito numa área, você pode fazer a modelagem, ver o que ela está fazendo, como ela está agindo, e você aplica no seu negócio, e o seu negócio também começa ir ser mais produtivo, ser mais assertivo e ter mais resultado, ter mais cash, ganhar mais dinheiro, ter mais lucratividade, porque também não adianta só ganhar mais dinheiro, mas o que entra pode ser mais do que você vinha tendo, mas tem uma despesa muito alta, e aí fica no 0 a 0, um ganho, um jogo de soma zero. Então, e isso pode ser com indivíduos. Como eu já te falei,
Um indivíduo que é extraordinário nos relacionamentos, eu posso ver como ele age para agir da mesma maneira. Lembra o que é uma estratégia? Um processo mental e comportamental. Então, se eu começo a pensar, eu começo a sentir e agir da mesma forma que aquela pessoa que tem um casamento extraordinário já há 50, 60 anos, e eu começo a agir daquela forma, eu também vou ter um relacionamento muito bacana na minha vida, porque aquele casal conseguiu achar alguns pontos que fizeram eles ter aquele sucesso. Se eu pego uma pessoa que é extremamente bem realizada financeiramente e eu começo a copiar os pensamentos, sentimentos e comportamentos daquela pessoa, eu também vou criar fortuna financeira, eu vou ter também muito dinheiro, porque eu estou agindo como aquela pessoa. Se eu quero ser um atleta de sucesso, e eu pego um atleta que é de sucesso, e eu tiro a estratégia, e começo a pensar, sentir e agir como aquele atleta, eu também vou ter um corpo atlético, mesmo que eu não queira ir para as Olimpíadas, até porque eu não tenho mais idade para ir para as Olimpíadas, né? Eu já tenho meus 52 aninhos muito bem vividos de idade, e eu não tenho mais essa pegada toda que eu tinha quando eu tinha lá os meus 18, 19, 20 anos de idade. O corpo, ele passa por aprimoramentos de determinadas maneiras e em outras ele tem os seus declínios, ok? Então, você tem que também ter o bom senso, dizer assim, poxa vida, eu tenho 1,65 m e eu vou copiar como o Michael Jordan se tornou um grande jogador de basquete e eu vou me tornar um grande jogador de basquete também. Espera aí, olha a diferença. Michael Jordan tem, por exemplo, o dobro do seu tamanho, né? Então, isso tudo dá para ele algumas condições que você não vai ter. Então, você tem que ter o bom senso. Agora, você pode dizer assim, bom, existem alguns grandes investidores hoje, pessoas que eu gostaria de ter fortunas, eu também gostaria de ser uma pessoa muito bem-sucedida, e eu quero ter muito dinheiro, então não importa. A grande questão aqui que vai importar é a quantidade de tempo que você tem pela frente, porque eles não construíram os seus bilhões de hoje para amanhã. Isso vem sendo construído em decorrer de algumas décadas. Então, se você é mais jovem, você tem mais tempo pela frente, então você tem algumas coisas que você pode fazer. Se você já tem uma certa idade, você vai ter menos tempo para fazer isso, mas também ainda assim é possível. Por quê? Porque quando eu modelo, quando eu tiro a estratégia de alguém, eu consigo fazer com que essa pessoa possa me entender melhor, eu entender melhor essa pessoa e eu encurto o meu tempo. Por quê? Porque eu estou copiando o que ele faz e os erros que ele cometeu durante todos esses anos já estão maturados na estratégia dele. Então, eu já estou dando um salto quântico que vai me acelerar muito o meu processo. Então, entendemos o que é uma estratégia, entendemos que estratégia é um padrão de comportamento que pode ser copiado, que pode ser reproduzido, e as estratégias por si mesmas, elas não são nem boas nem ruins, mas elas podem ser consideradas como eficazes ou ineficazes quando se verificam os seus resultados. Quando você começa a usar algo que você modelou de alguém, e você, então, percebe que está tendo mais ou menos resultado do que você tinha. Então, você tem que fazer essas comparações, essas análises. Vamos aqui entender uma coisa. Estratégias, para a gente falar num termo bem simples. Estratégia é um hábito. Todo hábito que você tem é uma estratégia que está sendo utilizada. Eu vou dar um exemplo.
aonde a gente tem padrões de comportamentos que são iniciados por um desencadeador, sempre vai ter isso, sempre vai ter um comportamento, lembra? É pensamento e comportamento. Então, sempre vai ter algum padrão de comportamento que ele é iniciado, ele dá a ignição, como a gente dá a partida de um carro, e quando a gente dá a partida para o carro, a gente tem o quê? Esse desencadeador é o quê? Um desejo, uma vontade, uma necessidade de se deslocar da onde eu estou para onde eu quero ir. Então, existe essa estrutura de eu ter um comportamento e um desencadeador, que é um desejo, uma necessidade, de me levar ou concluir determinada coisa. E isso vai te levar por uma série de etapas e vai terminar quando a condição desejada, necessitada, é satisfeita, ela é atingida. Então, por exemplo, se eu entrar dentro do carro, der a ignição, eu tenho todos os tipos de manobra, de atenção, marchas que eu tenho que dar, sinais, enfim, eu vou ter que dirigir, e quando eu chego no meu destino, então concluiu aquela estratégia, aquele segmento, ele se fecha. Então, aqui, para um entendimento até melhor, eu creio que o exemplo de dirigir é a sua rotina, lembra? Estratégias são hábitos. Então, você pega a sua rotina diária, matinal, você acorda e você vai se vestir toda manhã, para quê? Quando você começa essa estrutura de rotina para se vestir de manhã, ela pode ser acionada, lembra? Tem que ter um mecanismo desencadeador. E esse mecanismo desencadeador para a rotina de se vestir pode ser o alarme do seu relógio, do seu celular, despertando, e em seguida você o desliga, e aí você levanta da cama e começa, então, a sua mente, com isso, ela já acionou a estratégia, ela já sabe o que ela precisa fazer, ela já tem os passos que ela precisa dar. E essa série que você faz pode incluir o quê? Primeiro, você vai no banheiro, você faz lá as suas necessidades, você vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai checar a sua aparência no espelho, vai colocar a sua roupa, aí você se olha no espelho e você diz, meu Deus, cara, você está incrível. E aí, essa estratégia de se vestir acaba quando você está satisfeito com a sua aparência. Então, note, você tem um mecanismo que aciona a estratégia a seguir, e quando ela está implantada, ela é automática, lembra, ela é um hábito, comportamento, e aí ela começa, tocou o celular, eu acordei, eu despertei, eu desligo, e aí eu me levanto, vou para o banheiro, faço as minhas necessidades, escovo os meus dentes, tomo um banho, me visto, me perfumo, coloco as minhas joias, os meus adornos, né? No caso do homem, vai colocar o relógio, pode ter alguma pulseira, alguma coisa. Óculos, por exemplo, eu uso óculos, né? Eu não durmo de óculos. Então, e aí eu me arrumo, e aí você olha para o espelho e você pode dizer ou não isso. Ah, meu Deus, eu estou incrível, estou show, estou pronto, vamos lá, yes, é isso aí, vamos para frente. E aí você encerra aquela estratégia. Mas dentro dessa própria estratégia, você pode notar que quando você, por exemplo, vai escovar os dentes, você vai notar que você aciona uma sub-rotina também comportamental, que você sempre escova os dentes da mesma forma. Começa a reparar isso.
e você vai ver que você sempre escova os dentes da mesma forma. Não sei como é você, mas eu, para que escovar meus dentes, primeiro eu molho as cerdas da escova. Então, eu coloco o creme dental. E por que eu faço isso? Porque antigamente eu colocava o creme dental e depois molhava as cerdas. Quando a água caía em cima, eu perdia grande parte do creme dental. Então, eu percebi, isso não é eficaz. Eu estou perdendo a efetividade de ter todo o benefício que aquela escovação do dente ia me dar. Então, agora eu primeiro molho e depois eu coloco o creme dental. Isso se tornou mais efetivo. Eu aprimorei a minha estratégia para escovar os dentes. E eu sempre começo escovando os dentes pelos fundos do lado esquerdo. É assim que eu escovo. Primeiro aqui, depois eu venho para frente e depois eu vou para o lado direito, depois eu escovo por trás e assim sucessivamente. E aí, então, eu enxago a boca e a minha escovação está pronta. Então, quando eu enxago a boca, eu encerrei aquele processo, aquela estratégia. E aí, então, vamos para o banho. E se você notar, você também sempre toma banho da mesma forma. Por quê? Porque quando você pensa, vou tomar banho, você entra no box, você aciona aquela estratégia e ela sempre funciona da mesma forma. Você pode abrir a água, algumas pessoas podem já entrar dentro e tomar aquele jato frio de água gelada, ter aquela reação fisiológica de uma água fria caindo em cima de você, e tá tudo certo, independe. Tem pessoas que primeiro molham o cabelo, tem pessoas que primeiro molham o braço, primeiro lavam todo o corpo para depois lavar o cabelo, passar o shampoo e assim sucessivamente. E se você notar, você sempre funciona da mesma forma. Por quê? Porque você tem uma estratégia para banho, assim como você tem para tudo na nossa vida. Então, quando você conclui um processo, ele termina aquela estratégia e quando você pensa em outra coisa, você aciona outras estratégias. O problema disso não é que você não tem estratégias ou você começa assim, você não entender que tudo é uma estratégia, tudo é uma rotina na sua vida e existem estratégias, rotinas que são eficazes e outras não. Lembra que eu falei que há muito tempo atrás eu colocava primeiro o creme dental na escova e aí eu molhava e a água quando caía, se aquele creme não tinha ficado bem firme, ele caía e eu perdia aquele creme dental, eu tinha que colocar de novo. Então, muitas vezes nós temos estratégias, nós temos rotinas nas nossas vidas que nos prejudicam, que nos dão prejuízo, seja um prejuízo financeiro, emocional, de saúde, de relacionamentos, qualquer área. Quando uma estratégia não é eficaz numa área, ela nos traz algum tipo de prejuízo. E se eu não entendo isso, eu continuo agindo em cima daquele mesmo padrão, daquela mesma estratégia que é falha, não me dá o resultado que eu quero. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar as minhas estratégias. Por que tem pessoas que têm obesidade? Ela tem obesidade porque ela tem uma estratégia negativa, ruim, que não é eficaz na seleção de alimentos, no que ela faz para fazer alguma ginástica, algum trabalho que vai dar condicionamento físico para ela, e assim sucessivamente. Então, a somatória de não fazer uma atividade física, porque ela não tem uma estratégia para isso eficaz, de não escolher alimentos corretamente, porque ela não tem uma estratégia eficaz para isso. Mas ela, note, ela já é boa no que ela faz. Ela é boa em procrastinar, ela é extraordinária em selecionar alimentos, só que não são alimentos que condizem para a saúde que ela deveria ter. Mas não quer dizer que não seja uma estratégia, vamos dizer assim, eficaz, mas é uma estratégia eficaz para quem
precisa ganhar peso e não para quem precisa ter uma diminuição do seu peso. Existem muitas pessoas que estão muito abaixo do peso e elas se beneficiariam com pessoas que têm obesidade. Porque se essas pessoas que estão magérrimas, magras demais, elas tivessem uma estratégia de quem é obeso, ela conseguiria ter não que ela se tornaria obesa, mas ela conseguiria ter um equilíbrio de peso corporal que daria mais saúde para ela. Por quê? Porque ela teria uma estratégia mais eficaz de ganhar peso. Tem pessoas que têm muita dificuldade também de ganhar peso. Assim como tem pessoas que têm dificuldade de perder peso, tem a antítese disso, pessoas que têm dificuldade de ganhar, e existem aquelas pessoas que são, vamos colocar assim, o padrão. Elas conseguem manter um equilíbrio corporal de peso, de medidas, de percentual de gordura fantástico. Quem eu modelaria? Eu modelaria essa pessoa. Por quê? Porque ela tem um equilíbrio entre os dois extremos. Ela não é nem muito magra e ela também não é gorda. Ela consegue manter um peso ideal, com mais saúde, com mais vitalidade, com mais vigor e tudo mais. Então, comecem a notar isso.